Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz, agradecer pelo convite que os irmãos nos fizeram e compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus. E se nós vamos compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito de uma reportagem que eu não sei se alguém mais viu, mas eu vi e fiquei assim bastante impressionado. Uma reportagem a respeito da África do Sul. Na África do Sul está havendo um movimento que é popular, mas é político também e pretende se tornar um partido político, que é um movimento chamado Dudula. Alguém viu essa reportagem? O movimento chamado Dudula está levando a habitantes, moradores da África do Sul, a expulsar todos os estrangeiros. Todos os estrangeiros, todos os não nascidos ali, naquela região, estão sendo convidados a ir embora. E eu não sei, a reportagem não chega a ponto de mostrar como o governo local está se posicionando em relação a isso. Mas esse movimento, que já agremia várias mulheres e homens também, mostra a indignação daquelas pessoas, daqueles moradores daquela região, na África do Sul, contra os estrangeiros, porque os estrangeiros trouxeram drogas, comercializaram drogas, e muitos jovens foram arrastados por isso, e muitas famílias foram destruídas. Então você vê mães feridas, mães indignadas, homens revoltados, juntos, batucando, desfilando, entrando em casas comerciais, destruindo mercadorias, e algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes agredindo a pessoa para que ela desista, feche o seu negócio e vá embora, porque todo estrangeiro passa a ser um perigo pelo fato de ser um agente difusor aí de drogas. Bom, a gente pode ver a dor estampada nos rostos das pessoas, a ira, elas falam muito iradas. A repórter que fez a reportagem precisou ser de cor negra, porque senão não conversariam com ela. E agora eles querem se tornar, como eu disse, um partido político, entrar na vida pública e aí legalizar esta ação. Isso nos deixa preocupados, né? Mas nos leva a pensar algumas coisas. Será que expulsar os estrangeiros, será que fechar casas comerciais, destruir mercadorias, perseguir pessoas, seria, na verdade, a solução? Será que ninguém perguntou por que os jovens aceitaram as drogas? São todos os estrangeiros que trazem drogas? E os que trouxeram? Por que conseguiram vender? Por que conseguiram comercializar? Por que alguém comprou? Por que alguém consumiu? Por que alguém se drogou, se viciou e destruiu sua vida? Será que não há mais do que a presença de estrangeiros? Será que esses corações desses jovens não estão vazios e procuraram preencher com as drogas? Será que esses lares estão estruturados de maneira a amparar os seus filhos, para que eles não vivam esse tipo de drama? Então a gente percebe que esta ação desesperada, violenta e ilegal, pelo menos até agora, é uma ação que não traz soluções. Você tem crises, você tem embates, você tem ira para todo lado, crimes sendo realizados, mas não há ali solução. A solução para aquele povo é a mesma solução para todos os povos e para os corações vazios, para as famílias desamparadas e necessitadas, para as vidas sem direção. A solução é Cristo Jesus. E Cristo Jesus precisa ser anunciado, precisa ser pregado. A gente faz frente ao pecado anunciando a salvação em Cristo, o Evangelho ensinado por Jesus. E isso nos traz a meditação de hoje. O que é evangelizar? O verbo evangelizar, na verdade, ele perdeu muito o seu precioso sentido, significado.
Muitas denominações e muitos cristãos adulteraram o significado da palavra evangelizar e usam evangelizar para falar do crescimento da igreja tão somente. Vamos evangelizar porque a igreja tem que crescer. Vamos evangelizar porque a arrecadação tem que melhorar. Mas a evangelização não tem esse objetivo. O crescimento acontece como consequência. A arrecadação da igreja melhora como consequência, mas o alvo da evangelização não é esse. Isso é uma adulteração do sentido. Evangelizar não é uma ação para socorrer a igreja ou para aumentar o número de membros. O que antes significava apregoar a salvação, mudou pela graça, né? A salvação pela graça, mediante a fé, mudou o seu significado, e a verdade é que, em busca de fazer a igreja crescer, em busca de fazer a arrecadação crescer, você vê hoje muitos cristãos alargando o caminho estreito para facilitar a passagem de pessoas sem que elas sejam exigidas em muito em abandonar o seu pecado. Em busca do crescimento numérico, nós estamos alargando o caminho que conduz à vida, e isso não é bíblico, ou seja, perdemos o rumo. E eu proponho que hoje a gente pense um pouco a respeito do significado real da palavra evangelização. O que é evangelizar? E para isso, eu vou pegar emprestado um texto escrito pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 17. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Encontramos, Romanos é bem facinho de achar, está logo no comecinho aí, livro de Atos, Romanos. Versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Paulo, nesse versículo, ele já traduz para nós o significado da palavra evangelizar. A evangelização consiste na pregação, na informação das pessoas de que há um Salvador, em busca do fato delas crerem e crendo, invocar o nome do Senhor e serem salvas. Esse é o coração da palavra evangelizar. Mas vamos continuar lendo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz assim: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse texto é muito profundo. Paulo nos diz o que é a salvação, que é a invocação do nome do Senhor em arrependimento, e o perdão de Deus, que produz, na verdade, mudança, enche o coração, liberta o homem de estar debaixo de peso. Isso é salvação, mas nós temos que redescobrir isso de uma forma melhor, redescobrir a evangelização. Deus, em primeiro lugar, vamos ver isso, Deus quer salvar os pecadores. Jesus não veio à cruz para fundar uma nova religião. É vontade de Deus salvar os pecadores. E é isso que está no versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o nome do Senhor precisa ser invocado. Ou seja, o homem precisa clamar por socorro. O homem pecador precisa confessar os seus pecados e confessar que não tem como viver sozinho sem o braço poderoso de Deus sobre a sua vida. É aqui que se opera a salvação.
na dependência, na disposição de obedecer, na conclusão de que eu não tenho como administrar minha vida sozinho e que eu sofro por isso. Minhas decisões sempre trazem consequências e as consequências são ruins muitas vezes, porque as decisões são mal tomadas. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso da direção do Espírito, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso ter a minha alma liberta da culpa, do mal-estar, da consciência doída, dos vícios, dos valores distorcidos. Então a salvação é essa mudança, essa transformação, é esse novo nascimento. E Deus quer que as pessoas creiam em Jesus, recebam a Jesus, sejam libertas e vivam. Mas observa que o apóstolo Paulo apresenta, a seguir dessa informação, ele apresenta 4 problemas. O problema número 1 é: como crerão se não houver quem pregue? Como ouvirão? Como saberão dessa notícia? Como serão informados do ato de Deus de enviar seu Filho para morrer pelos pecadores, se ninguém contar isso? Agora vamos lembrar que Jesus nos enviou para essa finalidade. Essa é a nossa grande missão: dizer às pessoas quem é Jesus e o que Deus quer fazer por elas, a necessidade que elas têm de serem perdoadas e de caminharem. Mas como crerão se ninguém pregar? E aí está o primeiro desafio, de eu me movimentar na direção de contar para alguém. Hoje, por exemplo, na parte da tarde, eu estava aconselhando uma pessoa que já é crente de uma outra denominação. Estava conversando com ela sobre assunto de família. E lá pelas tantas eu perguntei: você tem certeza da sua salvação? E descobri que não tem. Uma pessoa que já está separada para a diaconia na sua igreja. E eu disse: você tem certeza da sua salvação? E ele tinha dúvidas. E eu perguntei: escuta, e o que você diria para Deus se Deus te chamasse hoje? Ele disse: bom, eu tento, né? Eu busco me arrepender, eu busco. Então, você está se esforçando para chegar no céu. E aí nós acabamos tendo uma longa conversa a respeito da graça de Deus. Ele não conhecia e estava dentro da igreja. Veja a quantidade de pessoas que desconhecem o Evangelho. Então, é preciso que a gente converse com as pessoas e explique para elas isso. O problema número 2, isso tem a ver com a igreja. Tem a ver conosco que lideramos. Como pregarão se não forem enviados? O apóstolo Paulo ele nos fala que é necessário que as pessoas sejam treinadas, que as pessoas sejam orientadas em como fazer, que as pessoas sejam capacitadas e enviadas sob a bênção da igreja. Enviadas sob a autorização da igreja. E aí isso recai um pouco sobre a instituição, né? Nós, igreja de Anchieta, igreja de Pavuna, igreja de Anchieta 1 e outras, precisamos não só dizer para as pessoas: anunciem o Evangelho, mas precisamos também explicar como se faz isso, para que as pessoas se sintam motivadas. Aí levanta o problema número 3. O problema número 3 é o seguinte: nem todos crerão na pregação. Isso está aí no versículo 16, eles chamam um texto de Isaías. Nem todos crerão. Muitas vezes nós nos dispomos a falar do amor de Deus, mas quando falamos do amor de Deus, as pessoas não acreditam, não recebem, e às vezes deixam de ser nossos amigos. Já aconteceu isso com você alguma vez? Isso desmotiva, isso mexe com o coração. A gente não gosta de perder amigos, a gente não gosta de perder oportunidades, a gente não gosta de ver a cara feia enquanto a gente fala. A gente gostaria que as pessoas nos aplaudissem e dissessem: olha, você disse tudo que eu precisava ouvir, mas nem sempre isso acontece. Esse é um problema, e é um problema que nós temos que lidar com ele. E Paulo levanta o problema número 4. Nem sempre a pregação produz fé salvadora. Isso está aí no versículo 17, onde lemos assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O problema aqui é que muitas vezes, para que a cara da pessoa que vai ouvir não fique feia, nós procuramos melhorar a pregação.
Nós procuramos apresentar Jesus de uma forma simpática. Por exemplo, Jesus te ama. Quem não gosta de ouvir isso? Jesus te ama. Só que isso não é evangelização. A evangelização leva pessoas ao arrependimento. Essa frase não leva ninguém ao arrependimento. É uma informação só. Uma informação simpática. Mas ela não produz a fé salvadora. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a fé salvadora, ela só é produzida na pregação adequada do que a palavra de Deus diz a respeito do pecado e da cruz do Calvário. A fé só brota no coração de alguém se eu der a ela a palavra de Deus como ela está. Que o homem pecou, caiu da presença de Deus, e que Deus quis salvá-lo, e na sua vontade de salvar o pecador, enviou o seu filho que não pecou, obedeceu ao Pai em tudo, e no final morreu na cruz do Calvário, morreu por nós, pelos pecadores, para que os nossos pecados sejam lançados sobre ele, e a sua santidade e beleza seja a nossa vestidura. Mas para que eu tenha um advogado, no dia em que eu chegar diante do grande tribunal, eu preciso entregar a minha causa a ele. E para entregar a minha causa a ele, eu tenho que abrir mão dela. Para isso, eu preciso me arrepender dos meus pecados e entregá-los ao Senhor. A pregação de Pedro no dia de Pentecostes mostra muito isso. O apóstolo Pedro faz uma pregação jogando na cara das pessoas que estavam ouvindo que elas são culpadas pela morte de Jesus. E que Deus vai atrás de cada um dos culpados e vai colocar nos pés de Jesus e dizer assim, olha, adora ele, porque agora ele reina. E Pedro diz assim, aquele que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o ressuscitou e fez Senhor e Cristo, e um dia vocês vão estar na presença dele. O resultado dessa pregação chocante, o resultado dessa pregação que lavou a alma, foi que ao final da pregação as pessoas perguntaram, e agora, o que eu devo fazer? Eles estavam impactados, eles estavam mexidos, eles perceberam a burrada que fizeram, a loucura que viviam. O que nós vamos fazer? E a resposta de Pedro foi taxativa, arrependam-se, sejam batizados. Essa promessa é para vocês. Vocês vão receber o Espírito Santo para que vocês caminhem. A promessa é para vocês. A promessa é para os filhos de vocês. Existe solução para o pecado de vocês. Existe solução para o desespero de vocês. E essa solução está na cruz, não está em lugar nenhum. Então isso precisa ser dito. As pessoas precisam compreender, aí elas terão fé salvadora. Se eu faço carinho no pecador, eu digo, olha, você pode ficar confortável no seu pecado, porque Jesus te ama. O pecador nunca vai buscar uma mudança. Ele nunca vai perguntar, e agora, vou fazer o quê? Ora bolas. Está tudo bem? Então, a pregação errada produz um efeito errado. Só haverá fé se houver a palavra. Mensagens erradas produzem fé errada. Agora, é preciso, Paulo diz, no versículo 15, Paulo aborda para os irmãos uma questão importante. Ele diz assim, olha só, vocês, 15, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ele fala sobre pés bonitos. Ele não está fazendo o anúncio de um podólogo. Essa é uma forma de falar que aquele que traz boas notícias é bem-vindo. Aquele que traz boas notícias fez uma viagem maravilhosa até a mim e trouxe boas notícias. Então ele chama isso de pés formosos, pés que levam uma mensagem maravilhosa, transformadora, poderosa. E aí Paulo diz, olha, atenção aí, nem todos os pés são formosos. É um alerta para a igreja, especialmente. Nem todos os pés são formosos. Primeiro, aí vamos trazer as palavras de Jesus nesse momento. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele deixa claro que nem todo caminho conduz à vida eterna.
E hoje nós estamos ouvindo vários caminhos sendo apresentados, caminho de prosperidade, caminho né, de tantos outros. Eles são caminhos que não conduzem à vida eterna, não passam pelo arrependimento, não passam pela transformação, não passam pela confissão de pecados e pela busca do perdão de Deus. Tem outras finalidades políticas, financeiras e outras. Jesus, no Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz assim: entrem pela porta estreita. Irmãos, Jesus está... Até que hora a gente pode ir, hein? Ah, tá. Eu estou aqui falando, eu sou um perigo, tá? Porque eu amo pregar. Então, se vocês bobearem, eu vou até às 11 aqui falando, né? E eu não posso fazer isso, apesar do irmão me dar um apoio ali emocional importante, né? Fiquei até motivado agora, viu? Mas eu não vou fazer isso com vocês, não. Vamos lá. Entrem pela porta estreita. Em outras palavras, queridão, queridona, ser crente não é fácil. Ser crente xoxo é fácil. É só não falar que é crente. É só dizer para todo mundo que Jesus ama. Nunca você vai ter problema. Agora, se você for fiel, se você for obediente, se você estiver a fim de agradar a Deus, então isso não será simples, porque o mundo inteiro não quer isso. Você vai ter aquela sensação de isolamento, aquela sensação de perda e até perseguição. Então Jesus chama isso de porta estreita, um lugar que não é fácil de passar. Um lugar onde a gente tem que largar bagagens para conseguir passar. Não dá para passar com muita bagagem numa porta estreita. Você tem que largar alguma coisa. Isso fala da renúncia. Abrir mão de coisas, deixar para trás. O mais importante é que eu passe, não que eu carregue essa tralha. Então a porta é estreita. Agora, a porta larga é a porta, e a porta espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que o encontram. É um caminho de arrependimento, é um caminho de mudança. É um caminho onde, como Jesus, a gente às vezes diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Está amargo, está difícil, não está confortável. E aí Deus pode dizer: filhinho, você vai beber o cálice. É necessário isso. Porque o próprio Jesus disse: afaste de mim esse cálice se possível, mas que faça a sua vontade. E a vontade de Deus, ela não muda. A vontade de Deus, ela é inflexível, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E nós não estamos aqui para Deus nos servir, nós estamos aqui para nós servirmos a Deus. Nós não podemos esquecer que servos somos nós, não Deus. Deus é Senhor, eu sou servo. Servo obedece. Se for diferente disso, a relação está com problema. Então, tudo isso, negar a mim mesmo, abrir mão de coisas, fazer o que eu não gosto, não fazer o que eu gosto, estas coisas todas podem ser chamadas de porta estreita, ou seja, dificuldade de caminhar. Você só caminha aí se você realmente amar a Deus. Você só caminha aí se você entender que do outro lado dessa porta estreita, depois de você largar um bocado de bagagem, tem uma cidade me esperando, onde não há mais dor, onde as lágrimas serão enxutas. Se eu consigo ver o céu com muita clareza, então a terra, para mim, fica mais fácil de administrar. Mas se o meu coração está neste mundo, largar qualquer coisa deste mundo dói. E aí a porta é estreita, o caminho é difícil. Então, abrem-se vários caminhos evangélicos mais largos, onde aqui você pode tudo, onde aqui o pecado não existe, onde Deus te chama de príncipe e princesa, é você quem manda. Olha como ficou largo, mas não é isso que a Bíblia ensina. São caminhos também mentirosos. O caminho, meu irmão, não esquece, não. Eu vou terminar a pregação daqui umas 2 horas, mas você não esquece isso. O caminho é estreito. Está disposto? Está disposto a caminhar?
Amém. Outra coisa que Paulo nos chama a atenção, quando ele diz que nem todo pé é formoso, nem todo pregador é arauto de Deus, é embaixador de Deus, é aquele que traz o anúncio das decisões ou vontades de Deus. Jesus, em Mateus 7, 15 a 17, ele diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Desde o início da história do Evangelho, há uma luta dos pregadores. O apóstolo Paulo lutou com isso, o apóstolo Pedro lutou com isso, e todos os outros, dos falsos pregadores. Os pregadores que misturam a mensagem, que não apresentam a mensagem como ela é. A luta dos primeiros anos da igreja era contra um grupo chamado de judaizantes. Era um grupo que trazia a mensagem de Cristo misturada com a lei de Moisés. Cristo é o Salvador, mas você vai ter que fazer a circuncisão. Cristo é o Salvador, mas você não pode comer carne de porco. Cristo é o Salvador, mas você tem que guardar o sábado. Então, essa mistura da lei de Moisés, que na verdade foi cumprida por Jesus, e nós estamos liberados dela dessa maneira ritual. E a graça de Deus era um problema para a igreja nos primeiros dias. E havia muitos falsos pregadores. O apóstolo Paulo, várias vezes, ele chama a atenção contra os judaizantes, contra os pregadores de outras mensagens. Ainda hoje isso acontece. Ainda hoje o mercado evangélico está cheio de falsos cantores, falsos pregadores, falsos mestres, falsos livros que trazem doutrinas adoecidas, misturadas, e que confundem as pessoas. Como eu vou saber a respeito do profeta, se ele é autêntico ou se ele é falso? O Senhor Jesus nos dá a dica: olhe o caráter dele. Porque você não consegue colher frutos bons de uma árvore ruim. Se a árvore é ruim, o fruto ruim vai aparecer em algum momento. Nas atitudes, na forma de falar, nas decisões, nas coisas que ensina. O falso profeta vai em algum momento se denunciar. E quando isso acontecer, ele precisa ser parado, ele precisa ser confrontado. Então Jesus nos chama a atenção para o fato de que no meio desse ambiente em que o evangelho é pregado, nós teremos que lidar também com mensagens falsas. E para isso, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, conhecemos a verdade. Quando a mentira se apresenta, nós temos no nosso coração a Bíblia. E aí a gente diz: opa, isso aí é estranho. Precisamos orar, precisamos estar em linha com o Senhor. No capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus chama a atenção de que nem todos os pés são formosos, porque nem todo crente é salvo. Isso é duro de dizer, né? Mas não é todo mundo que frequenta a igreja que é salva. Não é todo mundo que lidera que é salvo. Não é todo mundo que está em posições administrativas ou até teológicas que é salvo. E Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Dizer Senhor a Senhor, 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 fazer oração, proclamar aí a minha fé, isto não confirma que há salvação. Irmãos, até milagres. Judas fez milagres quando Jesus o enviou. E era um traidor. A Bíblia diz que o anticristo vai se manifestar em algum momento, trazendo sinais impressionantes, milagres. Jesus, falando do julgamento, disse assim, dirá para um grupo: olha, apartai-vos de mim, maldito, mas, Senhor, nós fizemos milagres no seu nome. E Jesus vai dizer: não conheço vocês.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nos céus, mas quem é salvo? Onde está o salvo? Está aqui, ó. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O verdadeiro crente, ele não apenas anuncia a sua fé, ele obedece o seu Senhor. Irmãos, nós estamos aqui para obedecer a Deus. O próprio Jesus esvaziou-se de si mesmo e disse que ele não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade do Pai. Nós estamos aqui para isso. Vida de desobediência, vida voltada para o pecado, vida envolvida com o pecado, é uma vida que mostra que nunca houve uma conversão. Não é perda de salvação, é não conversão. A conversão acontece quando o pecado nos faz mal. Ainda que pequemos, isso será um acidente, nunca um projeto de vida. Nunca será uma coisa planejada. E nos faz mal quando acontece. Obediência, esse é o salvo. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, nós não profetizamos no seu nome? Olha aqui. Não expulsamos demônios? Sim. E não fizemos milagres? Sim. Então eu vou dizer para eles abertamente, Jesus, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vós que praticais o mal. Profetizar e fazer milagre não é sinal de salvação, obediência é. Vida de negação de si mesmo, busca de obedecer a Deus, ler a Bíblia para poder vivê-la, ouvir a palavra e aplicar isso na minha vida, transformar a minha vida para que eu me torne semelhante a Cristo, isso é coisa de crente, isso é coisa de salvo, é coisa de gente que cansou de vida de pecado e que, na verdade, agora quer viver em comunhão com Deus. O salvo é aquele que é obediente. Agora, apesar de termos problemas com os pés, que nem todos são formosos, e há falsos profetas, há falsos crentes, tudo isso Jesus falou aqui, mas, apesar disso tudo, Deus ainda usa pessoas. E ainda ama pessoas, e quer salvar pessoas. E a mensagem prega o Evangelho continua de pé. Jesus não está dizendo isso para desanimar ninguém, ele está dizendo para alertar com relação aos perigos da caminhada. Mas alguém já deve estar dizendo assim, pastor, já são quase 8h30, você não respondeu a pergunta inicial. O que é evangelizar? Eu sentei aqui para ouvir essa resposta, e você está falando da África, você está falando do julgamento de Jesus, mas não chegamos ainda no que é evangelizar. Então, vamos agora falar sobre o que é evangelizar, porque a gente disse no início que esta é a solução para uma sociedade doente, uma sociedade ferida. Vamos lá, numa resposta curta, mas depois eu vou explicar. Evangelizar é apresentar a salvação toda. Vou repetir, para a ficha cair. Evangelizar é apresentar a salvação toda. O que eu quero dizer com apresentar a salvação toda? Vamos lá, são 3 mensagens. Primeiro, apresentar a salvação da culpa. É aqui que a mensagem começa. A culpa do pecado por meio da justificação. Esta justificação nos foi ofertada graças ao sacrifício vicário de Jesus. O que é o sacrifício vicário? Sacrifício substitutivo. Alguém me substituiu. Alguém foi meu vigário. Então, vamos lá. Todos nós somos culpados do pecado, porque todos pecaram. E Paulo diz, todos pecaram e, por isso, todos estão destituídos da graça de Deus. Então, o pecado cometido por Adão transmitiu-se aos seus descendentes, de modo que eles também pecaram, e porque pecaram, foram afastados de Deus, e caíram em maldição, e estão condenados. Então, todos pecaram, todos estão fora do céu. Isso é culpa. Eu sou culpado dos meus pecados.
Não adianta fazer carinho e dizer assim, Jesus ama você. Você é culpado, isso precisa ser dito. Há uma culpa do pecado. Agora, como é que a salvação acontece aí? Quando eu entendo que na cruz do Calvário eu posso ser justificado. O que é isso? Eu volto a ser justo. Apesar de pecador, volto a ser justo. Eu vou citar aqui uma situação da Bíblia Sagrada para a gente entender. Vocês lembram que uma vez os fariseus, os doutores da lei, pegaram uma mulher que foi flagrada em adultério? Lembram disso? Pegaram a mulher, levaram para Jesus. Eles não estavam interessados em ajudar a mulher e nem mesmo de aprender alguma coisa com Jesus. Eles queriam deixar Jesus em dificuldade. Então, eles pegaram a mulher do jeito que ela estava, levaram a Jesus e disseram, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda que ela seja apedrejada, e aí? Faz o quê? O que Jesus responde? No momento ele não diz nada, se curva, escreve na terra, e o povo começa a dizer, e aí, não vai falar nada, não? E aí ele insiste e diz assim, ele responde assim, diante da insistência deles, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. O que ele está dizendo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os fariseus foram embora. E aí acontece uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Essa mulher se levanta, Jesus se levanta, a mulher está diante dele, e ele pergunta, cadê os seus acusadores? Foram embora. E Jesus diz, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui nós temos um problema. Porque a primeira impressão que dá é que Jesus passou a mão no pecado dela e disse assim, vamos fingir que nada aconteceu? Vamos dar a volta por cima? Aproveita que eles foram embora e se manda, sai pela porta dos fundos, porque você agora vai estar em segurança. Então pode parecer, num primeiro momento, em que Jesus foi injusto com aquela mulher. Mas o que na verdade está acontecendo aqui? Jesus está dizendo, na verdade, para a mulher assim, mulher, pode ir, apesar de você ter essa dívida, pode ir, porque eu vou pagar essa dívida para você. Eu vim aqui para quitar a sua dívida. Você pode ir viva, porque eu vou morrer no seu lugar. Os irmãos entenderam? Isso é morte vicária de Jesus. Isso é Jesus substituindo. Quem tinha que ir para a cruz era a mulher. Quem tinha que ser apedrejada era a mulher. Jesus foi para a cruz do lugar dela, a substituiu. Ele fez isso com cada um de nós. Nós estávamos todos perdidos. O que aconteceu? Jesus foi à cruz e recebeu a dura punição do nosso pecado sem que ele tivesse cometido pecado nenhum. A dor dele, a humilhação dele, a morte dele era a nossa dor, a nossa humilhação e a nossa morte. Então nós entregamos a nossa miséria, ele foi punido, a lei foi atendida. Como não pode haver duas punições para o mesmo erro, eu estou livre. Ou seja, fui justificado. Apesar de pecador, me tornei justo. Isso precisa ser explicado para as pessoas. Jesus morreu no lugar de cada pecador. E agora eu preciso entregar a minha miséria na mão dele. Ou dizer, eu prefiro a miséria. Deixa a miséria comigo. Eu quero continuar pecando. Aí é outra coisa, você responde por você. Mas se você quer se livrar disso, entregue a Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 9, a Bíblia diz, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém pode pensar, né, pode arrumar uma coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos pecadores. Jesus morreu por inimigos. Jesus morreu por um povo que estava com o punho cerrado, dizendo, crucifica, solta Barrabás e mata esse cara. Por eles, por nós, Jesus morreu. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira, diz o apóstolo Paulo.
O sangue de Jesus nos purifica e por esse sangue somos salvos da ira. O que é ira? É raiva. É Deus batendo na mesa e dizendo assim, miseráveis pecadores. Não, Deus não tem esse comportamento. Deus é uma pessoa feliz. Deus não está de cara feia nunca. Ele é feliz. Vive muito bem com seu Filho Jesus e vive maravilhosamente com o Espírito Santo, num círculo de amor inquebrável. Ele não se surpreende com nada. O que é a ira de Deus? A ira é a retribuição justa do pecado, ou contra o pecador. A ira de Deus é a aplicação da pena que é justa, que é merecida pelo pecador. Nós fomos salvos da ira, fomos salvos de ser condenados eternamente. Um ato de amor. Então, a primeira mensagem que a gente precisa estar pronto para mostrar para as pessoas é que elas, em Cristo, podem ser salvas da sua culpa. A culpa do seu pecado, a dívida que adquiriram com Deus quando pecaram. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a salvação toda. Aqui eu mostrei só uma parte, vou mostrar outra parte. É a salvação do poder do pecado. A salvação do poder do pecado por meio da santificação, que é progressiva. E essa santificação progressiva acontece graças à habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Em Romanos 6,14, lemos assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O domínio do pecado é aquela situação em que eu até quero largar, mas sou arrastado sempre para ele. Eu quero parar de fumar, mas amanhã acendo outro. Eu quero largar aquele relacionamento sexual pecaminoso, mas eu não consigo, dar 2 dias eu volto para ele. Isso é uma prisão. O pecador quer se soltar e não consegue. Então, veja, quando eu me arrependo dos meus pecados e eu sou, então, perdoado, eu fico livre da culpa. Mas este não é o quadro todo. Ainda tem outro passo. Depois do arrependimento, eu preciso ter uma vida cheia do Espírito, para que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, vá mudando a minha vida e eu vá deixando para trás as coisas que me prendem, de modo a que eu me torne em Cristo livre. As cadeias se soltam, às vezes elas não se soltam imediatamente, eu sou salvo no dia que entreguei minha vida a Jesus, mas a liberdade ela vai acontecendo. Um dia o cigarro vai embora, outro dia o adultério vai embora, outro dia eu paro de mentir, outro dia eu... Entende? E as cargas vão ficando de modo que eu consiga passar pela porta estreita, porque eu deixei a tralha toda para trás. O Santo Espírito de Deus, agora habitando em mim, Pedro disse que seria assim, arrependam-se, batizem e receberão o dom do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo dá continuidade ao processo e nos ajuda a caminhar. Então é preciso mostrar a salvação da culpa, a salvação do poder do pecado. Já estamos com a mensagem quase completa, e nem são 8h30 ainda. A terceira parte, então, é a salvação da presença do pecado. A salvação da presença do pecado em nós e também em nosso redor, por meio da glorificação. Glorificação do corpo e da nova criação de todas as coisas, graças ao poder de Deus em fazer novas todas as coisas. Vamos ver a passagem bíblica, 1 Coríntios capítulo... Aliás, se você ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ter ali tudo que você precisa saber sobre ressurreição. Paulo dá um banho de conhecimento sobre a ressurreição. Mas eu vou ler não o capítulo todo, só uma parte. Os versículos 53 e 57 dizem assim, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Corpo corruptível é esse nosso corpo aqui, ó, que envelhece, que adoece, que morre. É necessário que ele seja revestido da incorruptibilidade, ou seja, não envelhecer mais, não adoecer mais e não morrer mais. E que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, engolida, foi a morte pela vitória. O que isso quer dizer? Crentes morrem, ímpios morrem. E nós todos vamos morrer. Sim ou não? Só que a promessa é que os crentes mortos ressuscitarão para a vida eterna. A promessa é que os ímpios mortos ressuscitarão para a condenação, em corpo. E a promessa é que ninguém vai morrer mais depois que Cristo vier. Ora, se todo mundo que estava morto ressuscitou, e se ninguém vai morrer mais, cadê a morte? Acabou. Deixou de existir. Foi vencida pela vida de Cristo. Aí Paulo tira a onda. O apóstolo Paulo tira a onda de ser salvo e diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Diz aí, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão é um espeto que você usa para fazer o cavalo andar quando ele quer parar. Você está numa carroça, o cavalo quer parar, você espeta ele. É cruel, né? Mas o chama aguilhão. O aguilhão onde está a morte do aguilhão? Aí Paulo diz: o aguilhão da morte é o pecado. É o pecado que nos maltrata, nos espeta. E a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque a lei mostra que somos pecadores e a lei nos condena. Aí o pecado diz assim: fulano de tal adulterou, e a lei diz para não adulterar. Olha aí. A lei produz a condenação. Aí Paulo completa: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque Jesus cumpriu a lei e perdoou o pecado. Ou seja, não estamos mais aguilhoados pela lei e não estamos mais presos ao pecado. Estamos livres em Jesus. E a gente pode, então, fazer coro com Paulo. Onde está a morte? A sua vitória. Já era. Eu vou viver eternamente. Posso até dar uma passadinha por aí, mas será breve, porque a promessa é ressurreição. Você está vendo quanta coisa bonita a gente tem para dizer para as pessoas? As pessoas podem ser salvas e devem ser salvas em Cristo pela culpa na cruz. Elas podem ser salvas do domínio por uma vida cheia do Espírito Santo, e elas serão, sendo salvas aí, elas serão salvas da presença do pecado quando entrarem nos céus e viverem para sempre com o Senhor. Bom, isso tudo que nós estamos aprendendo, o objetivo é que a gente ensine, diga a alguém, explique para alguém. Então nós temos uma missão deixada por Jesus, que a gente chama de comissão, né? É a missão de anunciar o Evangelho. É necessário que Jesus seja obedecido em relação a isso. Precisamos levar o conhecimento de Jesus para as pessoas. Então eu termino com duas perguntas. Primeira, você pode crer na sua própria salvação? Você realmente crê que é salvo? Ou você ainda tem dúvida da sua salvação? Se você tem dúvida da sua salvação, nessa noite, daqui a pouco vamos orar, aí mesmo no seu lugar, receba a salvação em Cristo Jesus. Confesse a Jesus a sua dúvida e o pecado que produz essa dúvida. Livre-se disso e receba a vida eterna e não abra mão dela nunca mais. E a segunda pergunta é: você está disposto a obedecer a Deus? Se você está disposto a obedecer a Deus, leve a alguém o conhecimento de Cristo Jesus e clame para que o Espírito Santo transforme a vida dessa pessoa. Amém? Vamos orar agora? Vamos ficar de pé para a gente fazer essa oração? Vou até dar uma reabastecida aqui um minuto. Senhor, nós estamos ainda reunidos em Sua presença, depois da exposição da Sua palavra,
E certamente, depois do Teu Espírito ter falado aos nossos corações, queremos colocar as nossas vidas diante da Sua face e rogar ao Senhor que nos perdoe, que tire de nós qualquer dúvida que venhamos a ter do Teu amor para conosco. Qualquer mensagem espúria que um dia chegou ao nosso ouvido, dizendo que o pecado não é tão ruim assim, que as coisas estão aí, mas no Antigo Testamento era diferente do que agora, tentando facilitar as coisas. Senhor, nós somos pecadores, sim, e nos arrependemos disso, e entregamos as nossas vidas nas mãos do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Nós recebemos este sangue sobre a nossa vida, nós tomamos posse dessa promessa, lançamos fora qualquer dúvida de um amor tão grande que não consegue ser explicado, de uma misericórdia que jamais termina, da graça infinita que nos salvou, que destruiu o poder do pecado em nossas vidas. Queremos ainda pedir que o Senhor nos encha do Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia por uma vida vitoriosa. E eu chamo vida vitoriosa a vida que não cede ao convite do pecado, que não anda na escuridão, que rejeita tudo aquilo que Deus condena. Senhor, enche-nos do Seu Espírito, para que Ele avive em nós o amor pelo Senhor, a paixão pela Sua palavra, o desejo de Te obedecer, a firmeza da nossa convicção que a Sua promessa jamais será quebrada, ó Deus, e renova em nós o amor pelo céu. Nos ajuda a desapegar-nos da terra, do mundo, das coisas que estão aqui. Tantos de nós ainda estamos tão apegados a este mundo, e este mundo está se degenerando a cada dia. Ele está virando pó, Senhor. Tudo está virando pó ao nosso redor. Como o Império Romano virou pó, hoje é apenas material de arqueologia, e foi o Império Romano ofertado por Satanás a Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo estava oferecendo aquilo que viraria pó, e Jesus se agarrou ao que é eterno, e hoje está no trono e reina. Senhor, que nós não sejamos enganados, e possamos nunca tirar os olhos da cidade celestial, a nossa casa. Aqui somos peregrinos, nós não somos daqui, nós somos do céu, e queremos estar para sempre com o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor avive isso em nosso coração, e nos abençoe, e nos renove, e alegre as nossas almas. Senhor, eu entrego nossas vidas nas Suas santas mãos, e que lugar melhor poderiam estar a não ser as Suas mãos, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe os irmãos.